Vou explicar nesse vídeo o que você tem que saber sobre essa história de que não tem mais remédio para transplante de medula no Brasil. Tudo começou com um remédio chamado busulfano, em que o laboratório Pierre Fabre ele entregou uma carta para a Anvisa no ano passado, comunicando que não tem mais interesse em produzir busulfano no Brasil. É um laboratório privado, então são interesses privados. Aqui não cabe dizer sim ou não. Eu vou explicar para vocês agora por que o busulfano é muito importante para o transplante e tentar dar algumas hipóteses do que está por trás dessa carência de busulfano. Número 1. O busulfano ele é uma forma de quimioterapia bastante antiga, muito antiga na forma de comprimidos. É um agente que a gente chama alquilante. É uma quimioterapia cujo efeito colateral principal é sobre a fábrica do sangue, a medula óssea. A gente usava lá para trás para leucemia mieloide crônica, por exemplo. Em seguida, o busulfano, exatamente por ser muito tóxico para a fábrica do sangue, ele começou a ser usado para o condicionamento de um transplante de medula óssea. O que é o condicionamento do transplante? O transplante passa por diversas fases. Vamos falar do transplante alogênico, embora isso também possa acontecer para o transplante autólogo. Então, no transplante alogênico, antes da medula do doador ser infundida no receptor, não é um procedimento cirúrgico. A medula ela é coletada do doador, e essa medula pode ser coletada sim no centro cirúrgico ou não. Hoje em dia, em muitos lugares se faz uma coleta em veia, numa máquina chamada aférese, e logo depois ela tem que ser infundida, ela tem que ser injetada no receptor, no paciente que em geral tem uma leucemia. O busulfano se usa muito para esquemas de leucemia. Pois bem, não é cirúrgico. Essa infusão é feita por um catéter, como se fosse uma transfusão. Exatamente uma transfusão, porque a medula é um líquido, ok? Só que se você simplesmente faz uma troca, você joga uma medula dentro de um paciente que ainda tem a sua própria medula e a doença, a leucemia, esta medula vai ser rejeitada. O paciente tem dentro dele um sistema de defesa que faz com que ele rejeite a medula nova. Para que ele aceite a medula nova e mais ainda, que a medula nova aceite ele e que ele comece a produzir sangue igualzinho o doador fazia, e isso pode inclusive mudar o grupo sanguíneo para o doador e alguns aspectos alérgicos, inclusive, que o doador tem e não ele. Para que isso aconteça, é necessário um processo inicial de limpeza. A medula óssea própria dele e que muitas vezes tem doença, ela deve ser limpa, ela deve ser imunodeprimida, ela deve ser no mínimo tonteada, dependendo da doença. Na leucemia, o mais comum é que a gente precise de uma substância que seja muito ativa sobre a doença e que seja muito tóxica para a fábrica do sangue. Por quê? Porque aí você vai matar a fábrica do sangue do paciente, você vai matar a doença do paciente e aí sim você vai injetar uma medula sem doença, uma medula nova de um doador saudável, de um anjo. Todo doador é um anjo, uma medula saudável que quando entrar no corpo, ainda pequena, ainda não sabendo o que está acontecendo, ela vai encontrar um hospedeiro sem defesa, sem ataque. Então essa medula vai poder se assentar sobre a medula óssea do paciente e começar a funcionar no ritmo dela. Então tem pacientes que tem uma pega da medula a partir do D12, do 12º dia, 13º dia. Tem pacientes que pegam no 20º dia, tem pacientes que pegam até mais tarde. É o tempo que essa medula que foi infundida precisa para que comece a produzir o sangue. Então, o busulfano nada mais é do que uma quimioterapia que é usada para destruir a medula e a doença. Por isso ele é tão importante.
e por isso ele não é facilmente substituível. Ele tem outra vantagem, que é o fato dele ser venoso. Ele é intravenoso. O Busulfan oral nós já não temos há bastante tempo. Então nós usamos ele intravenoso, então não depende do paciente engolir. Então quando falta busulfano, a gente não tem uma droga que é fundamental para esse processo de limpeza da fábrica do sangue doente e, portanto, o risco alto de não aceitar a medula óssea do doador. O busulfano é usado em todas as indicações de transplante? Não. O busulfano não é usado, por exemplo, em transplante autólogo para mieloma múltiplo ou para linfoma. Em geral, ele não é usado nesse tipo de transplante autólogo. O busulfano pode não ser usado em protocolos, em tratamentos de pacientes com leucemia linfoblástica aguda, que são jovens e que estão fazendo um transplante completo, que a gente chama mieloablativo. Nesses casos, a gente tem um outro tipo de protocolo com ciclofosfamida e radiação corporal total. Pacientes que fazem radiação corporal total, em geral, não precisam do busulfano, tá? Mas as maiores indicações que nós temos hoje, em 2021, são leucemia mieloide aguda e pacientes que não toleram a radioterapia corporal total, pacientes que vão fazer um transplante de intensidade reduzida. Nestes casos, o busulfan é sim uma droga muito, muito importante. Existem possibilidades? Não sei falar. Cada centro, nesse momento, vai ter que tomar decisões. Nós vamos ter que mudar o nosso tratamento por causa disso, se é que vai haver essa possibilidade. A minha impressão é que muitas situações, como por exemplo a leucemia mieloide aguda, não haverá outras possibilidades, tá? Isso vai depender de uma situação única do Brasil. Vocês têm que entender que nós trabalhamos com tipos de tratamento que são usados no mundo inteiro. E nós já temos dificuldade. O transplante de medula óssea sofre desabastecimento de medicamentos há muito tempo. E é aí que vem a segunda parte do que eu quero falar. Todo mundo está muito envolvido com o problema do busulfano e é muito importante isso, porque a sociedade civil, os pacientes, eles têm que ter voz, e eles têm muito mais voz do que os médicos, porque eles que sofrem risco de vida, então eles precisam sim se manifestar. Agora, só para contar uma outra história, existem outros alquilantes, que são, ou seja, o mesmo grupo do busulfano, que nós já não temos no Brasil há bastante tempo e que a gente tem que ter um jeito abrasileirado de fazer determinados transplantes. Eu vou dar um exemplo. A carmustina BCNU não existe no Brasil há pelo menos 2 anos. E a carmustina é uma droga que faz parte do tratamento de transplante autólogo para linfoma. O esquema BIM, por exemplo, que é o esquema mais usado no mundo, não pode ser utilizado na grande maioria dos centros no Brasil, a não ser que a gente tenha como importar, não sei, algum mecanismo que eu não sei porque nós não usamos. Nós substituímos o BCNU, a carmustina, por um comprimido, então já é uma situação que gera possibilidade de problema, porque é comprimido, a gente precisa de uma via digestiva, chamada lomustina. Pois bem, a lomustina sofreu desabastecimento também. Me parece que o desabastecimento da lomustina é transitório. O laboratório afirma que vai regularizar o fornecimento a partir de fevereiro. Mas é notável para mim que nós tenhamos mais um alquilante que esteja com problema de abastecimento. E existe um quarto alquilante que também volta e meia acarreta problemas de desabastecimento. O melfalano. O melfalano ou alqueran venoso é essencial, vou repetir, essencial para o transplante autólogo em mieloma múltiplo, que é a maior indicação de transplante autólogo hoje no mundo. Ele é muito utilizado para transplantes autólogos em linfoma. Por exemplo, o protocolo BIM, que eu falei, o M, é de melfalan. O protocolo LIN, que muita gente faz quando não tem a carmustina,
O M é de melphalan, então ele é muito utilizado. E o melphalan também é muito utilizado em transplantes alogênicos de intensidade reduzida, em combinação com o próprio busulfan, que está em falta, em combinação, por exemplo, com fludarabina, esquemas Flumel. Então, ele é uma droga muito importante. Coisas em comum entre todos esses medicamentos: todos são alquilantes. Esses medicamentos têm legislação própria, legislação rigorosa da Anvisa, por serem considerados agentes de altíssimo risco, agentes mutagênicos, etc, etc. Então, até onde eu saiba, existe a necessidade de construção de uma fábrica separado da planta de outras medicações só para a manufatura de agentes alquilantes, o que faz com que a indústria brasileira não tenha interesse, já que esses agentes são agentes que estão aí há décadas e o preço deles não é compensador. Essa é a realidade. A gente não tem o Brasil não tem uma mentalidade de produção pública de medicamentos quimioterápicos. Não existe isso no Brasil. A maioria dos nossos quimioterápicos, se não todos, são produzidos por indústrias privadas e que obedecem a determinadas regulamentações que a Anvisa fez e que são rigorosas, não digo que são erradas, mas são muito rigorosas, e que fazem com que, no fundo, e tenha que haver uma questão financeira por trás. Tá? Então, eu temo que, por conta disso, o busulfan venoso tenha sido descontinuado e que nós não tenhamos novas possibilidades, porque não são muitos lugares no mundo que produzem. Vejam o que está acontecendo com as vacinas para coronavírus. Isso acontece com esses quimioterápicos. São poucos lugares que têm essas estruturas, essas fábricas e interesse em produzir essas substâncias que têm um custo relativamente baixo. O custo de produção. Quando você importa no Brasil, é tudo em dólar e tem imposto, então o custo fica alto. Mas outros países acabam comprando também de fabricantes, que invariavelmente são aqueles onde estão sendo feitas as vacinas. Mesma coisa. Então é por conta disso que nós temos muito medo do que vai acontecer. Um fabricante nacional que não produz o medicamento, ele não é substituído. Mais ainda, eu ouvi, não vou dar certeza absoluta, mas já ouvi de pessoas da indústria que se alguém quiser hoje fazer o busulfan venoso e registrar na Anvisa, que isso deveria ser feito através do registro de um produto novo. E, portanto, um produto novo necessita de estudos clínicos, necessita de toda a burocracia associada ao registro de uma nova droga. E muito caro e muito menos compensador e, portanto, a indústria não tem interesse. Então, em resumo, não quero fazer um vídeo longo, mas em resumo, é uma situação que está havendo com o busulfan, que é gravíssima, não há uma resposta. Hospitais que têm dinheiro e privados conseguirão importar esse busulfan provavelmente, hospitais públicos não conseguirão, não há essa previsão orçamentária, e isso vem a reboque de vários outros agentes do mesmo grupo do busulfano, os alquilantes. Então temos que ter cuidado, porque já foi a carmustina, não temos mais carmustina, o BCNU, agora não temos mais o busulfan. Neste momento está acontecendo um desabastecimento de lomustina que deve ser corrigido, mas não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós continuaremos tendo lomustina. E, finalmente, não sabemos do melfalano, o que vai acontecer. Num cenário em que nós não tenhamos nenhuma dessas 4 drogas, a gente fecha a porta do transplante e acaba, porque não existe possibilidade de trabalhar assim. A gente vai ficar numa situação muito, muito reduzida de talvez pacientes que fazem ciclofosfamida com radioterapia corporal total. Então, entenderam? O busulfano não é uma droga para tolerância, nem para doença enxerto, nem nada. O busulfano é uma droga que destrói a medula do paciente e permite, sim, que a nova medula ela entre num paciente com menos doença e que as células de defesa desse paciente também não funcionem contra a nova medula. Perfeito? Qualquer dúvida que vocês tiverem,
compartilhem aí, escrevam um direct para mim, tá?